para o segundo workshop Desastres Geológicos Geotécnicos, Ações e Soluções para a Área de Risco Baixada Santista. Este evento é uma realização do Núcleo Regional São Paulo da ABMS, com o apoio da ABMS Nacional, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, da ABGE, Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, da ABEF, Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia, da ABEG, Associação Brasileira de Empresas de Projetos e Consultoria em Engenharia Geotécnica, do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, da ABJAICA, Associação dos Bolsistas JAICA São Paulo, da AEAS, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, da Geotecnia Brasil, da Defesa Civil de Santos, da FEBRAGEL, Federação Brasileira de Geólogos, da Prefeitura de Santos e da Unisanta, Universidade Santa Cecília. Hoje teremos uma programação elaborada com o objetivo de discutir os temas de relevância sobre desastres geológicos geotécnicos, além de conscientizar sobre ações de prevenção, controle e remediação de desastres e mapeamento de áreas de risco. Para transmitir a mensagem de boas-vindas deste evento, eu convido ao palco o presidente do Núcleo Regional da ABMS, do Núcleo Regional São Paulo da ABMS, Ilan Gottlieb. Bom dia a todos. Mais uma vez, queríamos pedir perdão aí pelo atraso, né? Tivemos aí um problema de deslocamento, a turma que vem de São Paulo, do interior, né? Infelizmente, as condições não ajudaram muito, mas felizmente está todo mundo bem, todo mundo aqui. Então, mais uma vez, queria só pedir desculpas aí pelo nosso atraso, tá? Bom, é com grande satisfação que a gente está realizando hoje o segundo workshop de desastres geológicos geotécnicos, ações e soluções para as áreas de risco, sendo o segundo vindo logo em sequência do que nós pudemos realizar no ano passado, em São Paulo. Também foi um evento com muito sucesso, felizmente. Defesa Civil sempre participando conosco, as nossas associações co-irmãs. Então é com muita satisfação que a gente vê que aquela sementinha que a gente plantou ano passado está começando a gerar frutos, né? E dessa vez, a pedido da Defesa Civil de Santos, a gente conseguiu trazer o evento para cá, com muita alegria, né? Para poder justamente focar agora um pouquinho nessa área mais da Baixada Santista, que a gente sabe que tem bastante problema de áreas de risco em função das condições geológicas e geotécnicas. Ok? Então, o evento ele vai contar com palestras de grandes profissionais da área, abrangendo o pessoal da própria Defesa Civil, geólogos, engenheiros geotécnicos, que certamente passarão para nós um panorama do setor. No começo desse ano, nós tivemos um evento muito triste no litoral norte, que nos serve de alerta para que medidas sejam tomadas no intuito de nós, como sociedade, estarmos prontos para antever, sempre que possível, e prevenir eventos como os ocorridos no começo deste ano. Coincidência de chuvas cada vez mais volumosas, é de se esperar que eventos como o ocorrido no início desse ano possam se repetir com mais frequência, infelizmente. Assim, motivados por esse fato, estamos reunindo os profissionais que hoje farão suas apresentações para nos ajudar a compreender as causas, consequências e formas de prevenir e talvez evitar que voltem a causar os estragos que temos presenciado ao longo dos anos. Eu gostaria aqui de agradecer muitíssimo as entidades co-irmãs que foram apresentadas aí, que estão nos ajudando com seu apoio institucional para a gente poder realizar esse evento, bem como a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, que forneceu para nós essa possibilidade de utilizar esse belo auditório. Felizes de estar aqui em Santos para poder fazer esse evento. Então, para aqueles que se inscreveram, só um recadinho, né? Para aqueles que se inscreveram para o evento de amanhã, que vai ser uma visita que a gente chama de diligência técnica ao que a gente chama de Horto, né? O Parque Ecológico Voturuá, onde poderão ter a possibilidade de ver em loco, né, consequências de um escorregamento de terra, né, de um movimento de terra,
que é justamente o foco desse nosso evento aqui. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, pedir perdão pelo atraso, e tenho certeza que a gente vai ter um excelente evento nesse dia de hoje. Muito obrigado. Teremos agora a participação de representantes de algumas das instituições apoiadoras que irão abordar a importância da realização deste evento. Convido ao palco o diretor financeiro da Febragel, Fábio Reis. Bom dia a todos e a todos, a todas. Desculpa pelo atraso, realmente esse pessoal que trabalha com gestão de risco é bastante complicado, né? Eles fecham estradas, né? Parece brincadeira, né? Tirando a ironia, mas isso é muito sério, né? Quem trabalha com gestão de risco sempre ouve isso, né? Sempre está sendo questionado em relação a fechamento, abertura, né? Decisões que têm que ser tomadas em relação à gestão de risco. E isso é um ponto, né, que afeta a vida das pessoas, né, como hoje afetaram, mas é fundamental para que a gente tenha segurança, né, e um deslocamento seguro, né. Infelizmente, muitas dessas medidas são tomadas depois de desastres, né, depois de ocorrências, e ainda há na sociedade, né, e acho que isso é um ponto que nós, das entidades, temos que ressaltar, ainda há muita restrição, né, uma percepção da sociedade em relação à questão de gestão de risco ainda muito pequena em relação à importância disso, né? Então, quando você fecha alguma coisa, fecha uma estrada, fecha uma rodovia, cria um protocolo, né? Eu já ouvi, por exemplo, em barragens, que a gente realizou um serviço na barragem, em termos de mudança da barragem, eu ouvi de alguns funcionários, que a gente era o culpado de eles não receberem o bônus no final do ano, né? Então, a seriedade, tirando a ironia do começo, mas a seriedade e muitas vezes isso vem até de engenheiros, né? Isso que assusta bastante, né? Quando vem de empresários, de gestores públicos, assusta, mas não tanto quando vem de engenheiros, né? Eu acho que esse evento, assim como os outros, parabenizar, né, a BMS Núcleo São Paulo e todos os parceiros que estão realizando, eu acho que esse tipo de evento ele é fundamental, né, de ser realizado e ter a participação não somente das pessoas que trabalham com risco, mas também outros engenheiros, outros profissionais, arquitetos, para entender a importância realmente da gestão de risco, né, que é fundamental e não é fácil tomar decisão, né, para fazer qualquer fechamento, obra, né, porque isso afeta, seja a vida das pessoas envolvidas num determinado empreendimento, seja a vida das pessoas que estão num determinado local vivendo, né, e tem que ser removida ou deslocada desse local. Tá? Então, parabéns mais uma vez, e a Febragel agradece imensamente aí o apoio e vamos continuar, né, nessa parceria com a BMS. Muito obrigado, um excelente evento a todos. Agora convido ao palco a diretora de Energia e Recursos Hídricos da Abjaica, a engenheira Dorcas Florencio Domingues. Bom dia a todos. Eu sou a diretora de Recursos Hídricos e Energia da Abjaica. Estou substituindo a nossa presidente, Nancy Venâncio, que está em uma viagem para o exterior. É com grande prazer que estou aqui. Parabenizo a elaboração desse evento de suma importância para a região e quero que vocês contem sempre com a participação da Abjaica em todos os eventos que forem necessários, inclusive a todas essas nossas co-irmãs aqui, participantes aqui do evento. Muito obrigada, um bom evento a todos e conte sempre conosco. Também convido ao palco o chefe do Departamento de Proteção e Defesa Civil de Santos e coordenador regional adjunto da Defesa Civil Estadual da Baixada Santista, o coronel Daniel Onias Nossa. Bom dia a todos e a todas. Eu
Quero primeiramente agradecer o convite da ABMS para estar aqui presente nessa abertura e também a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos por permitirem que esse evento fosse realizado aqui no nosso município. Então, para quem não é de Santos, sejam muito bem-vindos à nossa cidade. Gostaria de dizer da importância, como é oportuno a realização desse evento aqui na nossa cidade e região. Santos tem um histórico de desastres, né? Inclusive com muitas fatalidades. O acidente do Monte Serral, o grande deslizamento de 1928, né? Marcou aí, acho que para os estudiosos, né? Daí surgiu a Carta Geotécnica de Santos e São Vicente e tantos outros estudos, né? Agostinho Rugura. E mais recentemente, em 2011, um grande deslizamento aqui, município de Santos, no Monte Cabrão, na Pedreira, né? Uma área de pedreira também, que mobilizou muito material. Mais recente ainda, 2020, tivemos aqui muitos eventos, em razão de chuvas intensas, após um fevereiro de muita chuva, chegamos acumulado aí, em 30 dias, de 1.200 milímetros, superior ao que tinha ocorrido, ao acumulado da região serrana do Rio de Janeiro, com centenas e centenas de escorregamentos, rolamentos de blocos, interrupção de vias públicas, com um número muito elevado de mortes nos municípios aqui de Santos, São Vicente e Guarujá. Só aqui em Santos, nossa equipe recomendou mais de 90 intervenções, mais de 90 obras de contenção. Uma boa parte delas, talvez um terço, quase a metade, já estão ou realizadas ou em realização. Tá? E além dessa questão do risco, nossa região aqui também agora tem a esperança, a perspectiva da construção do túnel, né, ou da ligação seca, ligando o município de Santos a Guarujá. E a comunidade portuária reclama muito por uma nova ligação Santos-Planalto. Então, acho que a comunidade aí dos engenheiros tem muito trabalho pela frente. Tá? Quero fazer um apelo, para ser bem breve aqui, nas minhas palavras, para não atrasar o evento, dizendo o seguinte: eu estive agora no final de semana, quinta e sexta-feira, em Belo Horizonte, onde os estados da região sudeste se reuniram para colaborar com o governo federal na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tá? E lá foi recomendado, né, acho que foram unânimes as defesas civis, em recomendar que conste do plano que as intervenções estruturais, as obras de contenção, estabilização de encosta, drenagem, toda voltada à segurança, sejam, né, no futuro, baseadas na natureza, intervenções ou soluções baseadas na natureza. Por que isso? Para estar, além de compatível com os objetivos do desenvolvimento sustentável, também usar melhor os recursos financeiros. Ou seja, com o recurso que você executaria da forma tradicional uma obra, com soluções mais econômicas, baseadas na natureza, você pode realizar outras obras, muitas obras. A gente viveu isso recentemente, quando você tem desastres, como tivemos em 2020, e como teve agora, nesse verão em São Sebastião, as autoridades, o clamor popular, aparece recurso para reconstrução, mas você não investiu na prevenção. E aí vem muito recurso, e esses recursos nem sempre são utilizados da forma mais adequada. Aí você observa obras, né, obras caríssimas, que buscam soluções rápidas, canalizam todo o recurso e deixam muitas outras para fazer. Então, um apelo que a gente faz para os senhores e senhoras profissionais da área da engenharia, especialmente engenharia geotécnica, tá, é que busquem sempre soluções baseadas na natureza. Muito obrigado, sucesso no evento para vocês. Antes de darmos início às palestras, eu gostaria de informar que amanhã, dia 10 de outubro, ocorrerá uma diligência técnica ao Horto Municipal de São Vicente. Essa diligência é uma atividade que faz parte da programação do workshop e será acompanhada pela geóloga da Defesa Civil de São Vicente, Maria Rita Barros, e pela diretoria do Núcleo Regional São Paulo da ABMS. A atividade terá início às 9 horas e o local de encontro será o estacionamento do Parque Ecológico Voturuá, Horto Municipal de São Vicente, localizado na Avenida Dona Anita Costa, sem número. E agora, iniciando a programação do workshop, nós teremos a palestra
Gestão de riscos geológicos, geotécnicos em áreas urbanas, turísticas e empreendimentos. A palestra será proferida pelo geólogo e engenheiro civil Fábio Reis, que é professor associado da Unesp de Rio Claro, doutor em Geociências e Meio Ambiente e livre docente em Geologia Ambiental. Também desenvolve projeto nas áreas de Geologia de Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente. No final da apresentação, o palestrante estará disponível para responder às perguntas sobre o conteúdo ministrado. Convido ao palco o senhor Fábio Reis. Então vamos lá, pessoal. Novamente, bom dia a todas e a todos. O tema que é uma provocação, é um tema bem complexo, é um tema muito abrangente, né, mas ele... Quando a comissão organizadora, né, queria agradecer a comissão organizadora pelo convite, comentou, né, me fez o convite para ministrar uma palestra, eu pensei a gente abordar alguns pontos, né, em relação a esses 3 itens que têm sido se tornado aí, né, com vários acidentes, né, tanto em áreas urbanas, como em áreas turísticas, como em áreas, como empreendimentos, né. Então, nós tivemos aí os acidentes de Capitólio, lá em Minas Gerais, né, um acidente também em Altinópolis, em São Paulo, e vários outros aí, né, em áreas turísticas. Tivemos, né, várias ocorrências, o último agora em São Sebastião, no evento extremo, e também em rodovias. Né, no final do ano passado, várias rodovias sofreram, inclusive com interdição e mortes. Né. Então, esse é um ponto que a gente entende que é importante a gente discutir. Claro, essa figura, acho que todos conhecem, né, é uma figura tradicional utilizada em várias palestras, para a gente discutir um pouquinho sobre o conceito de risco, né, e os itens, os fatores, os atributos que estão associados a esse risco. Né. Então, a gente vê aqui um gato, né, uma série de cachorros, né, olhando e sem ter uma reação, né? Na verdade, tendo uma reação, mas uma reação controlada. Isso é um ponto, né? Uma das questões que pode ser discutida nessa imagem é a questão do treinamento, né? Que é um dos pontos da gestão de risco. Tem outras questões que a gente pode aprofundar aí, né, nessa imagem, mas um dos pontos que eu acho importante, que a gente tem pecado bastante, é o treinamento da população, a educação, né, relacionada à gestão de risco. A gente vê em outros países, isso não é de uma hora para outra que você implanta. Né? O Japão tem uma tradição muito grande em relação a isso, e o Brasil tem errado de forma bem forte nessa questão. Né? Nós vemos ainda ônibus ilhados, né, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, com pessoas em cima do ônibus, o ônibus virando. Você vê que não há treinamento, né, para os motoristas, para eles evitarem dias de chuva em determinados pontos. Né? Não há um protocolo específico para a questão de segurança em relação a transporte público. E aí isso é um dos pontos, né, que a gente poderia tratar em relação a isso. E aí vem, né, os itens, né, principalmente os conceitos principais aí, né, de risco envolvendo o perigo. Né? Acho que a questão do perigo a gente evoluiu bastante, da caracterização do processo, da caracterização de como ocorre o processo. Né? Claro que agora entrou um novo fator que é muito associado à questão dos eventos extremos, que está mudando a forma de a gente ver de como, principalmente, o agente deflagrador vai ocorrer. A gente tem como avançar ainda, eu acho que muita coisa avançar na questão do conhecimento, principalmente como que a chuva cai na serra, como que é o vento, né? Ainda a gente aborda a questão de alerta meteorológico muito baseado na quantidade de água, quantidade de chuva. Mas e o vento? Né? Como que esse vento condiciona a movimentação daquela vegetação e qual o esforço num solo raso daquele material, né? Daquele esforço que está sendo colocado naquele material no solo. Por exemplo, eu moro atrás da minha casa, tem uma floresta, né? O Horto Florestal, a Floresta Estadual Navarro de Andrade, lá em Rio Claro. E tem eucaliptos gigantescos de 40, 50 metros de altura. Quando tem chuva, os eucaliptos eles fazem um raio, né,
realmente, eles vão para além de 45 graus, tá? Para um lado e para o outro. Imagine o esforço isso no solo. Né? E a gente não está estudando isso, não está estudando como que a vegetação e como essa chuva cai sobre essa floresta. Então, isso é um ponto que a gente tem que avançar, né? E depende, claro, de instrumentação, depende de radar, né? Vai ser instalado está sendo instalado o primeiro radar no litoral, que vai estar sendo coordenado pelo Instituto do Mar, lá da Unesp de São Vicente, né? Então, acho que isso é um ponto importante. A exposição e a vulnerabilidade. Tá? Acho que todos conhecem, eu não vou detalhar essa questão de conceitos, né? Mas, e aí vem as suas outras figuras tradicionais, né? O que é gestão de risco e o que é o gerenciamento ou gestão de desastre, né? E a questão da prevenção. Né? Então, se a gente passar para uma outra, essa figura aqui, que se a gente resumir, né, a gestão tanto de desastres como de risco, a gente tem um mapeamento, né, que a gente evoluiu bastante, eu acho que as metodologias avançaram bastante, tentaram simplificar, principalmente a CPRM, um trabalho muito bem feito de simplificação, né, para aplicação de uma forma rápida em várias regiões. Podemos melhorar, né, eu acho que a gente tem pontos para melhorar no mapeamento, mas é um ponto que eu acho que a gente avançou bastante desde 2012 da política nacional. Né? A questão da resposta, eu acho que isso é tradicional também no Brasil, acho que a gente faz bem a resposta. Tá? Claro, sempre pode ser melhorado essas ações, mas também eu acho que o problema não está aqui nem aqui. Né? Monitoramento e alerta, né? A gente também avançou, foi investido muito recurso, tá, nessa questão. Hoje, alguns alertas acabam errando, né, por falta de instrumento, né, por falta de radar, inclusive. Né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que... Foi insistido, né, bastante no evento de São Sebastião. Isso a gente já tem falado há muito tempo, que a necessidade de ter radar para a gente entender melhor como a chuva cai exatamente na Serra do Mar, né? Ter uma visão do satélite, trazendo uma visão mais de médio e longo prazo, o radar de médio prazo, a instrumentação efetivamente, né, confirmando a previsão associada de satélite com radar. Né? Então, isso a gente precisa melhorar bastante. Eu acho que são pontos que precisariam avançar no monitoramento. Mas, como foi falado aqui, né, nas aberturas, eu acho que a gente está errando bastante aqui na prevenção. Né? Na prevenção, tanto em políticas públicas de longo prazo, associadas a questões educacionais, a entender, né, como que a gente vai treinar essa população que a gente não consegue remover de uma forma rápida, como que a gente vai treinar ela, educar ela para conviver com esse risco. Né? Eu acho que esse é um ponto que realmente precisa melhorar bastante. E outro ponto, né, são as políticas públicas, tanto relacionadas às obras, a gente ainda faz obras, né, muito associado a concreto, a grandes obras de engenharia que funcionam, né, têm a sua importância, mas são extremamente caras. Né? Então, a gente precisa evoluir mais nessa questão de pesquisa e desenvolvimento de novas soluções para contenções, principalmente contenções mais que conversem mais com a natureza. Né? Eu acho que esse é um ponto que está sendo colocado muito bem, né, pela Defesa Civil Nacional, por todos os profissionais que têm atuado nisso. E tem iniciativas, né? Tem iniciativas, por exemplo, de P&D, que ocorreu em Santa Catarina, junto com a Petrobras, que desenvolveram basicamente gabiões a partir de vegetação, né? Construção de gabiões com vegetação, e aquela vegetação cresce a partir de troncos, né, cortados. Só que a gente, claro, tem todo um processo de desenvolvimento e de implantação para baratear esse serviço até de mão de obra. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental, né, a questão de drenagem, outras formas de ver a drenagem. Muita gente questiona os próprios métodos de cálculos hidrológicos que estão sendo utilizados. Né?
método racional que tem as suas limitações, mas que ele é amplamente aplicado, mas a gente vê muitas críticas ao uso dos métodos, né, e a gente precisa rever isso também, as soluções de drenagem. Tá? E aí, um dos pontos que a gente trata é a questão de percepção de risco. Né? O brasileiro, de uma forma geral, a nossa sociedade ela não é preparada para trabalhar e conviver com risco. Né? Ela não é educada para entender, olhar o seu ambiente, olhar onde ela está e tentar verificar. E quando você faz isso e faz uma recomendação para alguém, você é tido como chato, como o cara que está querendo dizer, influenciar a vida daquela pessoa. Né? Lá em Capitólio, eu posso contar vários casos por aqui, né? A gente fez o trabalho em Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória. E um dos casos, por exemplo, que a gente entrou com a Marinha num dos cânions que já estava fechado, não do acidente, mas um outro cânion que estava fechado, para fazer uma vistoria junto com a Marinha e a Prefeitura, tinha lá e estava fechado. Né? Tinha boias, cordas, tudo. E tinha pessoas pescando, né, com um barco, pescando embaixo de uma rocha que estava tombada. Né? Tombada assim, estava inclinada em direção ao reservatório. Né? Era um dos pontos, inclusive, que já tinha mapeado como área que necessitaria de intervenção. Tá? E a reação foi extremamente complicada. Né? Extremamente complicada. Ainda bem que a gente está com a Marinha, né? Porque a pessoa começou a falar que ela tinha o direito de estar ali, a gente estava invadindo a liberdade dela, a liberdade individual dela de estar ali. Né? E ele foi se enrolando, né? As 3 pessoas, né? Foram se enrolando, falando, não, eu não sabia, mas aqui eu sempre vim a minha vida inteira e nunca aconteceu nada, nunca vi um bloco cair aqui. Né? Isso a gente ouve direto, né? A gente ouve muito quem trabalha com gestão de risco, nunca vi cair o morro, nunca vi cair o escorregamento. Ouvimos agora, lá no Rio Grande do Sul, né? Quem trabalhou no Rio Grande do Sul também ouviu a mesma coisa, nunca alagou aqui. Né? Então, são questões que precisam ser trabalhadas. Né? E vejam, essas 3 pessoas, um era juiz. Era um juiz federal. Uma pessoa que você espera, no mínimo, né, que tenha um pouco de discernimento em relação. E ele estava questionando que a gente estava afetando a liberdade individual dele. Né? Ele só abaixou a bola quando realmente o comandante da Marinha deu ordem de prisão para ele. Aí ele ficou quieto. Aí ele mudou a conversa. Né? Então vejam que a percepção de risco, pessoal, quando a gente fechou algumas praias em Fernando de Noronha, a gente está trabalhando lá num projeto pioneiro, que a partir desse atendimento em Capitólio, a gente começou a ser demandado em outras áreas para fazer pesquisa. A universidade ela não tem a função de ficar fazendo serviços de mapeamento. Né? Ela ajuda, auxilia, mas o nosso foco é pesquisa. Né? E um dos pontos que sempre é questionado quando a gente fecha ou a gente limita a entrada num atrativo turístico, a gente é muito questionado. Em Fernando de Noronha, uma das praias, aquela que é o Dois Irmãos, né, que tem os morros Dois Irmãos, que é a Baía dos Porcos, que é uma das praias mais bonitas, né, e a Baía do Sancho, que é a praia foi eleita por 5 vezes a praia mais bonita do Brasil, do mundo. Né. Quando a gente faz o fechamento, na verdade, acho que hoje está fechado, inclusive, para fazer, a professora Joana está fazendo uma manutenção lá, né, de derrubadas de bloco. Tá? E é muito questionado pela população. Tá? E esse ano, na Baía dos Porcos, 2 pessoas né, foram atingidas por blocos na cabeça. Não morreram, né, por sorte, né, teve corte profundo. Eu quase morri na Bahia há mais de uma década atrás, né, onde houve um deslocamento grande. A sorte que eu não estava na praia, eu estava no mar. Né? Se eu estivesse na praia, eu teria possivelmente morrido. A professora Joana, né, é um local de recorrência muito grande de processo, e mesmo assim a gente tem ainda muitos questionamentos quando a gente pede para que uma parte da praia não seja acessada. Você tem a limitação de pessoas na praia, você tem regras, protocolos, como foi hoje. Né? A gente atrasou 2 horas o evento, mas protocolo por segurança.
Porque lá atrás ocorreu um acidente. Lá atrás ocorreu um engavetamento que morreram pessoas. E aí foi estabelecido o protocolo, né? Então, por exemplo, em alguns locais, a gente dá a sorte de estabelecer protocolo antes do acidente, né? Então, é isso que a gente tem que mudar. No caso de Altinópolis, né, morreram 9 pessoas, né, nesse acidente. Também, né, dia de chuva. Comentam que tinham feito fogueira, ainda não tenho informação efetiva disso, né, não tive nenhuma comprovação, mas muita gente comenta que eles estão fazendo fogueira dentro da caverna, né, que possivelmente isso pode ter gerado um processo de dilatação térmica e soltar uma placa de cima, né. Os documentos que eu li, eu analisei pelo CREA esse caso, né, no CREA São Paulo, mas lá não tinha nenhuma informação em relação a isso, né. Mas você vê, era um treinamento de bombeiros civis, né, num dia de chuva, né, num dia complicado, numa caverna que realmente tem uma série de problemas. Então, vejam essa questão da percepção de risco, né. Represa de Furnas, foto antiga, como era, né. Esse cânion chegou a ter mais de 40 barcos, festa, rave dentro do cânion. Você não conseguia nem sair, né. Essa daqui é uma foto, já tem alguns anos, o bloco que caiu está aqui, né. Então a gente vê que aqui tem praticamente uma caverna. Hoje esse lago está nessa altura, ele subiu muito rapidamente. De setembro do ano de 2021 para 2022 para março de 2023, subiu em torno de 9 metros a represa. E Furnas é uma das maiores reservatórios do mundo, gente, né? Então, é impressionante a quantidade de chuva que nós tivemos, né? E essa elevação e rebaixamento é muito importante nesses processos de deslocamento de blocos, né? E aqui o bloco estava totalmente, né, solto, né, inclusive arredondado, bloco de 40 metros. E esse é um desafio, por exemplo, de como fazer, né? Áreas turísticas são importantes a gente investir dinheiro, né, nessas áreas? É importante. Mas, se a gente considerar a exposição, por exemplo, é muito mais importante direcionar o dinheiro, claro, óbvio, para as áreas urbanas, né? Mas o que a gente vai fazer, então, com as áreas naturais, com as áreas turísticas, né? A gente vai tirar dinheiro das áreas urbanas que já tem déficit para implementar nas áreas turísticas. Um bloco desse tamanho, o bloco que rodou aí, depois acho que eu não sei se eu coloquei a foto dele, mas um bloco que é o Cristo, que ele está aqui, né? Um bloco desse tamanho, ele está totalmente, ele tem fraturas de 1,5 m já, de abertura. Tem 40 metros de altura. E é um maciço extremamente fraturado numa junção de dois planos, de duas famílias grandes de falha, que formam os dois drenagens, né? O córrego da quadrinha e o córrego da quadra. A contenção desse bloco ficou em 3 milhões de reais, com tela. Para uma prefeitura desse tamanho, né, muito pequena como a Capitólio. Então, o que a gente faz? E só nesse cânion a gente identificou, se não me engano, 6 blocos com necessidade de intervenção. Então, isso a gente tem que procurar técnicas. A gente está, a professora Joana, junto com o alpinista, estão treinando, né, e verificando a dificuldade de derrubada de blocos. Tem iniciado uma limpeza, manutenção, né, de pontos. A gente começou isso em Fernando de Noronha, na Praia do Sancho. Não é fácil você mexer num maciço. É extremamente delicado você começar a mexer e derrubar um bloco. Você não sabe se você está desestabilizando o outro. Mas qual que é a outra solução? A gente telar tudo? Não vai ter dinheiro, né? E você vai, muitas vezes, acabar com a atração turística. Então, esse é um ponto que, vejam que os desafios, tanto na área urbana como na área turística, são enormes em relação à gestão de risco, tá? Aqui, a área urbana com área turística, né? Ali era uma área rural com área turística, que era a área urbana, né? A gente não tão trabalhado, o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte tem feito alguns estudos e laudos lá e relatórios para o governo do Estado, né? E mesmo assim, os relatos é que há uma resistência muito grande de você interditar, de você isolar determinadas áreas embaixo das falésias, mesmo com a morte da família, né, de uma criança, e o pai e a mãe, as pessoas ainda
resistem, né? Os bugs, os carros, eles ficam do lado da falésia, né? Criando, inclusive já ocorreram vários acidentes de bug e de carros e veículos caindo para baixo da falésia. Tá? Aqui Fernando de Noronha, ó, a placa acabou de ser afetada por um bloco, ela até quebrou, e aqui as pessoas, e a bloco, não fique aqui, praticamente, não fique aqui, né? Praticamente, mas aonde a pessoa quer? A pessoa quer uma sombra, né? Então ela vai para baixo da árvore, ela vai para a área de risco, mesmo tendo uma informação ali. E aí você chega para informar essa pessoa, por favor, saia daí, ela dificilmente sai. Então, essa é a nossa cultura, a nossa percepção de risco. E muitas vezes, quem faz uma ação para tentar retirar uma pessoa de uma determinada área, e isso em área urbana é pior ainda, né? Porque é mais difícil ainda, porque você envolve a casa da pessoa, você envolve a vida da pessoa, você envolve a história da pessoa. Então, isso é muito delicado, a gente precisa melhorar o processo educacional, né? Precisa melhorar isso de longo prazo, e a gente tem, acho que, trabalhado muito pouco com isso, né? Aqui, né, uma figura tradicional de Ilhabela, esse bloco já foi contido, né? Mas veja, a gente pode mostrar aqui milhares de fotos onde as pessoas, muitas vezes, ocupações irregulares, né? Que é mais complicado, mas você vê casas de grande porte sendo instaladas embaixo de locais que claramente têm perigo. Não precisa ser especialista para saber que você está numa área de perigo, né? Então, esses são pontos de atenção, né, nessa questão da avaliação do risco, tanto na área turística, como na área urbana, como nos empreendimentos, a gente trabalhar efetivamente essa questão de percepção. Nos empreendimentos, o questionamento muito, muito grande é custo. Tá? E eu acho que uma coisa que a gente precisa mudar é a integração entre as ações públicas com as ações privadas, né? Quando você tem uma concessão, isso foi discutido muito no Rodo, né? É um evento que ocorreu recentemente em São Paulo, também com a BGE, a BMS participando, Febragel, etc. Uma das discussões foi até onde vai a responsabilidade de uma rodovia além da sua faixa de domínio? O que ela pode fazer além da faixa de domínio dela, né? Por exemplo, você pega a Dom Pedro, perto de Valinhos, você tem uma série de blocos esperando para rolar para dentro da rodovia. Está fora da faixa de domínio. Como fazer isso? A rodovia, pode ser que ela tenha recursos para fazer lá, né? Talvez seja até mais fácil ela fazer uma obra de contenção. Mas isso é uma área privada, de uma outra pessoa. Como que fazer essa relação? Então, eu acredito muito que a gente precisa rever essa questão da relação público-privado, principalmente relacionados à concessão, adultos, né, que podem fazer intervenções, auxiliando, inclusive, o poder público, né? Mas hoje o que a gente olha, a ação dos agentes privados é para resolver o problema dele, né? E muitas vezes acaba gerando um segundo problema, jogando o problema para além da faixa de domínio do empreendimento. Então, se a gente pensar em gestão de recurso financeiro, nós precisamos adequar, talvez até a legislação, né, em relação a essa questão da integração entre entes, né, privados de concessão, ações privadas com ação pública, até para ter um uso mais correto dos recursos, né? Então, a questão da setorização de risco, né, acho que eu coloquei aqui, mas acho que a plateia conhece todo o processo de setorização, né, de risco, isso já está bem fundamentado. Existem questionamentos em relação a qual que é o tamanho da área que você vai colocar como setor de muito alto risco ou alto risco, né? A questão de priorização, existem discussões em relação a isso? Existem, né? Nós precisamos avançar? Precisamos, mas eu acho que aqui não é o gargalo. Eu acho que a questão do mapeamento, nós precisamos, talvez, investir melhor em sistemas de informação, né, integradas. Eu acho que isso, o Brasil falha muito em bancos de dados. A gente fala em banco de dados desde a parte ambiental, que ficam lá em
em documentos, nós gastamos bilhões, né, bilhões de reais com monitoramento ambiental, com dados ambientais que ficam dentro, muitas vezes, de papel, dentro dos órgãos técnicos, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa avançar em relação a sistemas integrados, utilizando inteligência artificial. Eu acho que esse é um ponto que dá para avançar na gestão desses dados que são gerados. E também nas metodologias de risco. E um ponto que eu acho que tem que ser discutido são os eventos extremos. Tá? Porque se a gente for mapear uma área, seja uma área de empreendimento, uma área turística ou uma área urbana, considerando eventos extremos, a gente vai colocar a cidade inteira, muitas vezes, em alto risco. Ou alto risco. Né? Então, isso é um ponto que, por exemplo, o evento de 67 em Caraguá, se a gente considerar ele ocorrendo hoje, a gente tem que, praticamente, o centro da cidade de São Sebastião de Caraguatatuba tem que ser deslocado. Ou tem que ter grandes obras para conter isso. Né? E, então, essas soluções na Serra do Mar, eu acredito que o de Caraguá foi maior de São Sebastião, apesar, por quê? Porque, claro, hoje a gente tem instrumentos, mas se você pega, nós trabalhamos com todas as cicatrizes de 67, num mapeamento aéreo de 72, 5 anos depois. Né? E tinham 5 ou 6 pluviômetros naquela região. Né? Alguns deles deram 0, e eram aqueles pluviômetros que você media, né? Na mão. Né? Então, vejam que a abrangência de 67, possivelmente foi, inclusive a questão da quantidade de chuva, possivelmente foi maior do que esse evento, ou foi muito parecido em termos de volume. Tá? Mas como que foi essa chuva? Né? Qual que foi o padrão dessa chuva caindo na serra? Né? De São Sebastião a gente conseguiu medir de forma um pouco mais adequada a quantidade, mas não a questão de vento, a questão de deslocamento de vegetação, isso a gente não conseguiu medir, mas a quantidade horária, né, a gente conseguiu medir. Então, nós estamos, inclusive, entendendo melhor agora esses eventos, né, pluviométricos, principalmente em termos horários, em termos da sua distribuição, né, do volume em horas. Mas é um outro ponto que nós precisamos avançar, principalmente para a parte de alertas. Tá? Então, aqui, pulou. E os mapas estão aí. Né? Acabou de ocorrer no Amazonas, né? Na vila. Ela foi mapeada pela CPRM, essa daqui é a prancha efetiva do local. Né? A gente vê aqui, inclusive, nessa foto, claramente tem já um deslocamento, né? Possivelmente a formação de um degrau de abatimento. Está mapeado aqui a área. E se a gente olha o que aconteceu, né? O que a CPM, assim, se a gente fosse pegar no detalhe, ela tinha colocado mais ou menos até aqui. Assim, e o processo avançou um pouco mais. Isso foi feito em 2014, pessoal. E não foi feito nada. Isso é um exemplo. Um exemplo. Se a gente pegar vários exemplos aí, mapeado, determinado, avisado e cadê a solução? A solução não é fácil, mas a gente tem que priorizar. Né? Não foi feito nada, mortes. Poderia ter morrido muito mais pessoas nesse evento, né, do que morreram, né, mas infelizmente com perdas de vidas. Né? Então, vejam que o mapeamento, eu acho que a gente avançou muito em mapeamento, deve continuar investimento em mapeamento, mas a gente está pecando muito na prevenção, principalmente nessa questão de treinamento e educação, né, para as pessoas saberem conviver, observar o seu ambiente, observar que aumentou a trinca, até para essas pessoas cobrarem o poder público. Né? Por cadê? Não foi feito de 2014 até 2023, 9 anos esperar para acontecer o evento. E agora, possivelmente, vai vir dinheiro, milhões, para tentar reconstruir o negócio aí. Né? E aí vai ficar muito mais caro do que se a gente tivesse uma outra solução, até remoção da população do local. Né? Aqui é o caso de Capitólio, né? Então,
é o principal ponto turístico da região de Furnas, dos cânions de Furnas, né? Aqui a gente fez, basicamente, trabalhou, isso aqui é um paredão, né? O paredão que caiu o bloco, então a gente utilizou a compartimentação geomecânica, utilizando a metodologia, trazendo da mineração a metodologia de classificação geomecânica de maciço. É o melhor? Talvez não, né? Talvez seja uma metodologia complicada para ser aplicada em larga escala para compartimentar, mas é o que a gente tem, a parte estrutural, principalmente em maciços extremamente fraturados, né? Então a gente fez lá, né, estabelecemos os atributos, por exemplo, esse daqui, principalmente blocos, quedas de blocos de tamanhos métricos. Já esse paredão, devido à estruturação, é tombamento. Então a gente conseguiu separar efetivamente, um paredão do lado do outro, o processo atuante. Esse daqui, basicamente, são quedas e rolamentos, porque a vegetação está mais fraturado com vegetação e está formando blocos menores. Aqui são blocos de 40 metros, aqui são blocos menores de 10, 5 metros, e aqui são blocos em torno de 1 metro, 2 metros. Então você consegue, através da caracterização geotécnica, geomecânica, entender o processo, né? E a gente fez isso para todos os paredões lá de Capitólio. Utilizamos a metodologia do GIDS, da CPRM, né, que é uma aplicação rápida, é uma aplicação geométrica, né, baseada na inclinação, né, do talude, né, talude de 90 a 70 tem uma situação, de 70 a 50 tem outra situação, de inclinação, e aí a partir disso você define a área de atingimento crítico, né, ou seja, a área que o elemento exposto pode ser atingido diretamente pelo processo. E a área de dispersão. Tá? Então, isso está bem definido, tem um manual específico da CPRM, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas está muito bem definido em relação à CPRM para isso. E tem acertado, né? E a gente verificou, comparando com o processo, que bateu, né? Então, lá foi feito, não sei se está dando para ver, né? Aqui, desse paredão que ocorreu, a gente fez para todos os paredões, né? Esse paredão que ocorreu, aqui a área crítica, os barcos estavam nessa área crítica, os dois atingidos, né? E a área de dispersão, onde, né, foi gravado realmente atingindo a área de dispersão, quando o bloco atingiu a água e fez o outro lançamento de blocos menores. Mas quando você aplica a metodologia, tudo é área ou crítica ou dispersão. E aí? Vamos fechar? É isso que eu falei para a promotora. Se eu fechar isso daqui, eu tenho que fechar a rodovia, toda a rodovia que liga Capitólio a Furnas, tem que fechar. Porque é pior, é mais fácil morrer lá do que morrer aqui dentro. A gente vai fechar todas as cavernas do Brasil. A gente vai fechar muitas cachoeiras no Brasil, a gente vai fechar muitas trilhas. Então vejam que a legislação, ela coloca a responsabilidade no gestor aqui. Eu mapeei área crítica, eu estou colocando pessoas em áreas críticas e áreas expostas. Então, a solução que a gente deu, mesmo assim, foi estabelecer um plano de uso sustentável, com diminuição de barcos, treinamento dos pilotos. Os blocos lá, eles caem, né, eles desmontam, na verdade, eles não caem, né, é um desmonte, né, quando um solta, vai tendo como se fosse um dominó, não é um bloco só, quando você olha, ele é todo trincado, né, todo fraturado, e muitas vezes com fraturas métricas. Então, se fosse, por exemplo, numa mineração, a gente já tinha derrubado aquele bloco há muito tempo, mas como que a gente vai derrubar um bloco que a gente não consegue nem chegar, puxar, né, esse bloco? Tem um cânion que a gente não consegue nem chegar a pé em cima do cânion para fazer a manutenção. A gente tem que escalar para chegar no Tucanos, por exemplo. A única forma de escalar é chegar de barco na base, escalar o paredão para poder fazer manutenção em cima. Tá? Então veja a dificuldade. Agora, a gente vai tirar recursos das áreas urbanas para investir aqui. Então veja a decisão que a gente tem que tomar. Gente. Tá? Então é bastante complexo, né? E a gente tem entendido aqui que soluções de manutenção, de prevenção, de treinamento das pessoas que acessam ali,
é mais importante do que a gente começar com obras de engenharia nesse local. Em alguns locais vão ter que ter obras, né? E soluções para derrubar um bloco de 40 metros de altura. Como que a gente derruba um bloco de 40 metros de altura? Para derrubar um bloquinho de 1 metro, pessoal, com alavanca de mão, pendurado, a gente fez isso, a gente está fazendo isso, é extremamente complicado. É muito complicado. E na hora que você vai empurrar o bloco não vai. Você fala, aquele bloco, você olha embaixo, ele está pronto para cair. Você demora quase 1 hora para derrubar ele lá em cima com a alavanca. Com fraturas métricas separando o bloco. Então, o que a gente faz? Espera ele cair naturalmente, vamos derrubar, vamos fazer manutenção. Então, são pontos, né, que são importantes. Olha, esse é um outro case muito interessante em Furnas. Tá? Aqui a represa de Furnas, né? E aqui o Cânion do Cabrito. O Cânion do Cabrito é um cânion não muito visitado, mas na década de 80, Furnas fez uma intervenção. Por quê? Porque foi indicado que esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, toda essa montanha aqui, ela poderia cair, gerar uma onda e passar por cima do vertedouro da barragem. Aí foi feito, em 85, uma grande intervenção nesse morro, né? E aqui a foto, né, da intervenção, foi feito o retaludamento. A solução foi criar um muro de arrimo, praticamente, né, com talos na base, né, para, inclusive, amortecer outros blocos. Mas ainda existem blocos de 80 metros de altura aqui, né, inclinados, com mais de 10 metros de fratura aberta aqui, ó, pronto para rodar. Se um bloco desse cai, talvez não galgue Furnas. Mas o que vai gerar de onda no reservatório? Os barcos que estão dentro do reservatório de Furnas, o que vai acontecer? Os flutuantes, que são bares, restaurantes dentro do reservatório, o que vai acontecer? E se tiver 40 pessoas em cima de um flutuante, ele vira esse flutuante e mata as 40 pessoas. Então, esse é um ponto, né? E a gente já apresentou isso para o Ministério Público, discutimos com o Ministério Público, claro, não detalhamos, né? Esse daqui tem um relatório, mas a gente apontou para o Ministério Público isso e esperava uma reação de Furnas. Até agora não teve. A única coisa que a gente recebeu, quando a gente começou o trabalho lá, a gente pediu para a Prefeitura encaminhar um ofício e a gente recebeu um documento pedindo relatórios para ajudar, né, relatórios do que foi feito de mapeamento na região, né, estudos. A resposta foi que era para a gente ir lá em Belo Horizonte, na FEAM, buscar. Que os dados estão dentro do relatório. Aí vem, pessoal, são engenheiros que estão ali dentro. Então, nós estamos trabalhando com manutenção, né, outra solução, talvez, não seja adequada para áreas urbanas, mas para as áreas turísticas, talvez. Né. Aqui, né, na Praia do Sancho. Tá? Então, eu trouxe esse trabalho, é um artigo científico do mestrado do Vinícius, né, aqui em Cubatão, preocupação muito grande em Cubatão, a gente tem. O dia que aqueles blocos, eu já estou falando isso há uns 5 anos, o dia que aqueles blocos vierem para baixo, num evento extremo, vai ser uma tragédia. O Brasil está muito próximo de ter um grande evento, não com 50, 60 mortes, 1000 mortes, que já é uma tragédia. A gente está muito próximo, se a gente continuar dessa forma, de ter eventos com 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas mortas. Eu vou repetir isso que eu tenho repetido. Né? A gente andou as drenagens aqui, isso daqui é a área de atingimento de blocos. Né? Aqui tem o duto da Transpetro, que a Transpetro levantou, fez um projeto para levantar esse duto, tá? Considerando corrida de detritos, ela resolveu o problema dela. A rodovia vai ser afetada totalmente, e aqui as áreas comunidades, né? Bastante precárias, bastante vulneráveis em relação a isso. Olha a quantidade, tudo aqui, pessoal, é depósito de talos. Tudo que vocês veem lá em corrida de detritos é isso daqui que vai, ele está esperando um empurrãozinho
para isso daqui liquefazer e virar um processo de corridas. E chegar lá na comunidade. Tá? Aqui em Guaratuba, no Paraná, Santa Catarina, evento de 2017, aqui tem muitas fotos, aqui é impressionante. Está desenvolvendo, já saiu o artigo científico aqui, agora a gente voltou em 2023, o Oguro esteve lá, né, Oguro? É impressionante como em 6 anos a vegetação já... É até difícil de mapear o bloco, o depósito de talos. Se você pegar por imagem, a gente fez com drone, com LiDAR, estamos trabalhando com LiDAR em cima dessa drenagem, não é fácil essa drenagem, a drenagem é muito complicada de acesso, mas é impressionante como a vegetação, quando a gente andou aqui, a quantidade de blocos era gigantesca. Só pus essa foto aqui, né? Mas aquela primeira foto do início é desse local aqui. E isso está coberto por vegetação já, primária, né? E é interessante que aqui cresceu vegetação, em Cubatão não cresce, né? E isso daqui está escondendo um possível grande depósito de fluxo de detritos. Eu não sei se eu mapearia toda a drenagem ali como depósito de talos, com imagem aérea. Eu teria dificuldade para mapear isso. Então é uma visão bem interessante essas áreas antes e depois. Então, queria agradecer mais uma vez, né? Passei aí um pouquinho do tempo, né? Acho que o recado é esse, que nós precisamos evoluir. Eu não tratei tanto a área urbana aqui, que eu acho que a área urbana ela é importante e vai ser tratado, né, ao longo do evento, mas eu acredito que a gente precisa avançar bastante nas metodologias, né, tanto para empreendimentos, como áreas urbanas, como para a questão de áreas turísticas. E melhorar muito a questão da prevenção. Acho que a gente tem pecado muito na questão da prevenção e tem gasto milhões e bilhões de reais com a recuperação depois, né? Então, mais uma vez, obrigado e estou à disposição aí para tirar dúvidas. Aproveitar essa última figura aqui, ó. Essa daqui é o Cristo, ó. Aqui é o Gramani e o Gobi, né, Felipe Gobi. Esse bloco, essa fratura é métrica, tem alguns locais que é 1,5 m, né? E é engraçado que parece um bloco só. Na verdade, são vários blocos. Tem um bloco aqui de 5 metros que ele está preso por um pedacinho assim. E não cai. E o mais engraçado, todas as pessoas que você entrevista falam: nunca vi um bloco. E a gente fez um monitoramento aí extremo. Eu fui extremamente conservador no monitoramento dessa área. A gente botou uma pessoa fazendo monitoramento todo dia. E até isso está sendo questionado. Por que não pôs LiDAR? Blá, blá, blá. Vai fazer LiDAR lá. Vai botar radar lá. Falei, se alguém quiser conseguir botar radar lá, beleza. Vai, não tem problema nenhum, vou monitorar, né? Então, veja o desafio que é isso, né? E se fosse numa mineração, a gente já tinha derrubado isso há muito tempo, esse bloco. E ele está lá. E as pessoas já estão questionando, esse bloco está lá, nunca caiu, por que você não deixou chegar lá perto? Já tenho recebido questionamentos em relação a isso. Oi, Fábio. Bom dia para você. Depois dessa jornada de risco, né? Que realmente a gestão de risco ela é uma questão complexa, né? Talvez seja por isso que a gente tenha tanta dificuldade em avançar nesse contexto, mas conhecendo o seu perfil profissional, e parabéns pela apresentação, Fábio, sempre muito interessante, e a gente cresce nesse aprendizado juntos, né? Mas você tem uma trajetória dentro do CONFEA, do CREA, das associações de classe. Como é que você tem sentido a questão da importância de se tratar a gestão de risco, certo? Em todos os segmentos econômicos, todas as questões de caráter histórico-social, toda a questão de recorrências,
suscetibilidades e vulnerabilidades do ponto de vista geológico e social. E como é que você vê a classe da engenharia, tanto que você tem colocado de uma forma tão crítica, né? E tantas coisas para fazer. A gente está discutindo com o Oswaldinho, com a Safira, quando a gente está vindo para cá, toda essa questão de regulamentação, né? Porque você tem os aspectos legais, você tem os documentos legais, mas falta regulamentar. Como é que eu uso uma carta geotécnica, como é que eu produzo uma carta geotécnica, como é que eu uso uma carta de suscetibilidade. Muitas vezes uma carta de suscetibilidade é usada como mapa de perigo, que não é, certo? Então você encosta com essa declividade, ela tem altíssima suscetibilidade. Mas o trecho baixo, o plano, não é suscetível. Mas é extremamente perigoso você ficar. E o cara não entende essa nuance, essa diferença do ponto de vista técnico. Então eu gostaria de saber qual que é a sua impressão em relação à possibilidade de estarmos avançando isso mais rapidamente e de que maneira, né? Com que formas, né? Será que a gente está errando na forma como a gente apresenta o nosso conhecimento para a sociedade? E é por conta disso que ela não se dá conta da importância de você levar isso com maior cuidado, na medida em que são eventos que não estão na rotina, né? Porque se é para trabalhar com a rotina, não trabalha com risco. Trabalha com aquilo que eu sempre falo. Você quer trabalhar com média, certo? Agora, você quer trabalhar com extremo de chuva, extremo de seca, extremo de vento, extremo de calor, extremo de frio, não é essa cidade. Então eu vou muito em cima da infraestrutura e engenharia. Obrigado pela pergunta, Ogura, muito boa. O sistema Confeacrea, ele é 1.100.000 profissionais. Então, teoricamente, é o maior conselho do Brasil, mais que a OAB, né? Porque a OAB, muitos não são registrados, não conseguem passar na prova, né? E é considerado o maior conselho do mundo em termos de registros, né? Em termos de pessoas, empresas também, não é só profissional, empresas, tem milhares de empresas ali. Então, só que, veja, 1.100.000 profissionais, e a gente tem força política praticamente zero. A gente não consegue colocar um deputado estadual, um federal, praticamente, que venha do sistema. A OAB, todos os presidentes da OAB, praticamente ou viram deputado estadual ou viram deputado federal. E a gente não. Eu acho, Ogura, não é só na questão de risco. Eu acho que a engenharia e outras profissões que são executivas, elas deixaram a questão econômica e a questão legal ficar acima da solução, né? Hoje, eu até brinco, na academia, eu fico muitas vezes mais preocupado com a prestação de contas do que com o resultado técnico. E eu posso errar no resultado técnico. Muitas vezes nem vão perceber se eu errei ou não no resultado técnico. Mas se eu errar na prestação de contas, eu estou ferrado. E isso na academia, na ciência está acontecendo no Brasil. Imagine para quem faz obra contra o poder público. Então, hoje a gente tem uma falsa moral, né? Eu coloco isso, essa falsa moral da questão de corrupção, que o grande problema do Brasil é a corrupção, né? E isso tem chegado até nas empresas. As empresas têm compliance, que os caras contratam, eles preferem contratar uma sondagem péssima, mas porque foi o menor preço, porque o engenheiro da empresa não pode conversar com quem está fazendo orçamento, gente. Que absurdo que é esse? Que moral que é essa? É isso que a gente quer de sociedade? Onde o mais importante é você ter uma moral de que ética falsa, e é falsa, que não teve problemas de interferência em termos de recurso financeiro, mas as pessoas estão morrendo, demora 1 ano para você fazer uma obra, para fechar, por exemplo, Rio Claro. Caiu um buraco lá. Um buraco na rodovia, demorou 1 ano para fechar. 1 ano para fechar. Um buraco. Que deveria ter sido fechado no máximo em 1 mês. E eles deixaram, em termos econômicos, eles deixaram
segurando para pessoas não entrarem ali, ficou uma equipe de sinalização durante um ano, 24 horas, 7 dias por semana. Aonde que isso é mais barato de você resolver rapidamente o problema? Fazendo o trânsito passar por dentro da cidade, isso é um caso específico, gente. Isso está chegando também nas grandes empresas. Então, eu acho que o grande problema é a engenharia mudar a forma de olhar não somente a prevenção, a questão de risco. Eu acho que a gente tem que questionar essa questão onde tudo é mais importante o parecer jurídico. O parecer jurídico é mais importante. As pessoas têm medo do jurídico. Têm medo de ser processado, têm medo do Ministério Público. E isso faz com que a gente atrase obras, né? E o pessoal fala, não, mas a gente está cuidando da corrupção. Será? Será que nos outros países não tem corrupção? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente está estragando na sociedade e também já está no privado. Viu? Já está no privado. Olha o caso. Foi contratado para fazer SPT numa barragem, o menor preço, uma barragem, que estava num processo de contenção. Os caras que começaram a fazer a barragem com 2 engenheiros na frente, eles queriam bater o SPT de 2 em 2 metros, porque era mais rápido. E aí o segundo colocado, sabe quem que era? Era a mesma empresa que o outro nome. Perdeu quase 3 meses na obra de uma barragem, uma contenção de uma barragem, por causa disso, gente. Por causa do compliance. O que é isso? E a gente está aceitando essas bobagens. Então, desculpa colocar isso, mas isso é no setor público, é no setor privado, e até na academia já está acontecendo isso. E eu tenho questionado bastante isso. A gente prefere não gastar o dinheiro com a falsa moral de, não, tem que fazer o melhor uso do dinheiro público. Né? E você cria uma série de regras que dificulta você desenvolver a finalidade, o objeto que foi aprovado. A finalidade, o objetivo final não é você gastar o dinheiro da melhor, né, o mínimo possível. O objetivo final é você desenvolver o seu plano de trabalho. E hoje não é assim. Hoje não é assim. Você vai ser questionado. Né? Você vai devolver dinheiro se você errou. Se você errou, você vai devolver dinheiro. Se você errou tecnicamente, possivelmente eles não vão perceber que você errou tecnicamente. Então isso depende da gente de mudar isso. Né? Enquanto a gente não tiver força política para mudar essa visão econômica e jurídica do país, a gente vai só piorar. Eu entendo. Bom dia, Fábio. Bela apresentação aí que você nos trouxe aí e bastante esclarecedor. A pergunta é, existe um inventário dos locais de frequência de escorregamento? Isso tem um trabalho? Isso tem algum acompanhamento? Porque você citou ali o trecho da cota do Cubatão. Parece que as primeiras ações que tinham que ser feitas eram remover famílias. Parece que já andaram fazendo isso, não sei a que pé chegou. Tá? E ali é preocupante porque tanto tem a R-Board e tem também o oleoduto. Com certeza, obrigado pela pergunta. A CPRM tem, você consegue... Antigamente era o Ministério das Cidades, está voltando agora, realmente não sei onde está exatamente o link, né, dos mapeamentos, mas a CPRM tem todos os mapeamentos de risco, são vários períodos, tem cidade que tem 3, né, mais de 2 ou 3, então eu acho que, como eu comentei, o problema não é mapeamento, né, eu acho que talvez chegar essa informação à população, né, ser mais fácil acessar, né, não estar só naquele relatório lá dentro, que a pessoa tem que abrir um relatório e ver, apesar de ser pranchas bem didáticas, né, eu acho que isso é um ponto muito importante da metodologia, ela trabalha com pranchas muito didáticas, né, de cada ponto, de cada setor, mas eu acho que talvez esteja pecando para chegar essa informação à população, e talvez traduzir para essa população, né,
Então, e também para o poder público. Muitas prefeituras não têm capacidade técnica de analisar os mapas. E muitas vezes ele recebe e acha, ó, resolvi o problema. E coloca. Outra questão é que às vezes ele recebe o diagnóstico, que é o mapeamento, né? O mapeamento é um diagnóstico, né? Da situação. E aí ele tem prioridades. Aí, para ele fazer a obra fazer a parte das prioridades, tem muitas prefeituras que não têm corpo técnico para fazer o termo de referência do projeto básico, projeto executivo, né? E viabilidade. E isso, às vezes, só para fazer projeto, demora mais de 2 anos. Então, fora a questão de licenciamento ambiental, uma série de outras questões aí envolvidas, né? Que a gente tem algumas amarras, outras que já foram liberadas ali, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante, a gente melhorar a informação desses setores, desses mapas, mas tem sim. Né? A CPRM tem feito o IPT também em São Paulo, né, junto com o antigo Instituto Geológico, né, o IPA tem feito um trabalho excelente nesse sentido. Oi, bom dia. Sou Thaís, da Transpetro. Primeiro, eu queria dizer que eu achei excelente a palestra. Pegando um gancho aí na última pergunta, você citou o mestrado do seu aluno Vinícius, ali na região de Cubatão, é isso? Eu gostaria da bibliografia, dessa referência. E eu queria fazer uma outra pergunta, em relação ao sistema de satélites e radares para monitoramento de chuvas, porque imagino aí que seja um custo, né, extremamente elevado. Você comentou sobre o ganho que isso teria, em relação ao monitoramento apenas com pluviômetros. Mas eu queria a sua opinião, assim, se realmente vale a pena, é algo a gente pensar em investir, em vez de pensar em reforçar essa malha que a gente já tem de pluviômetro, se enxerga esse ganho, porque hoje a gente acaba fazendo bastante correlação, né, com os dados pontuais. Então, seria isso. Obrigado pela pergunta. Inclusive, o pessoal da Transpetro vai estar semana que vem lá em Rio Claro, né? Então, agradeço aí também a participação no evento lá da semana que vem, quem estiver à disposição para o evento da Febragel sobre pesquisa e desenvolvimento em geodiversidade e P&D na área de petróleo. E vai ter uma mesa com a Transpetro, né, e com o pessoal que vai instalar um radar, né, a Gabriela, coordenadora que está à frente aí dessa questão do radar meteorológico no litoral. Né. Eu entendo que, eu acho que para fazer a previsão, a gente precisa realmente de satélite com radar. O pluviômetro ele vai checar, ele vai confirmar essa previsão. Né? Se você trabalhar só com pluviômetro, eu acredito que você não consegue dar um sistema de alerta preciso, né? no tempo necessário. Então, agora, é muito importante o pluviômetro, né? A estação, né? A estação, né? Medindo outros parâmetros, inclusive vento, inclusive umidade no solo, etc. Na verdade, é uma estação mesmo de levantamento de dados. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Claro que o radar é caro, mas ele ajuda muito a gente ver coisas. Eu não sou meteorologista, mas o trabalho que a gente fez, inclusive para a Transpetro, de pesquisa e desenvolvimento, há um tempo atrás, ficou claro essa necessidade do ganho do radar, né? E que a gente espera, né, e que os meteorologistas apontam. Né? Então, acho que, você vê, a Climatempo, não, a Metsul, acertou exatamente o evento de São Sebastião, gente. É uma coisa impressionante. Eles acertaram lá, né, sem radar, eles acertaram, né, com o radar lá no Paraná, eles conseguiram acertar, eles colocaram 800 milímetros aqui na Estação Paulo. Eles só erraram a precisão. Na verdade, se você olhar o mapinha dele, estaria mais para Guarujá, que os 800 milímetros. Eles locaram entre Bertioga ali e veio um pouquinho para a região de Santos. Se você pegar exatamente as chamadas do Metsul, tá? Mas eles colocaram de 600 a 800 milímetros. Foi a única comunicado que eu vi que acertou. Foi o único comunicado que acertou, em termos de volume. Então, eu acho que com o radar, apesar de ser caro, apesar da operação ser cara, eu acho que isso dá um ganho, inclusive, para outras áreas. Não é só para a questão meteorológica. Acho que o radar, a questão meteorológica é a vida das pessoas, as pessoas se planejarem, né, saírem de casa, saberem como vai sair de casa, né, o que esperar. Eu acho que é fundamental a gente ter
né, não somente para gestão de risco, mas para empreendimentos, para transporte, para a questão marinha, muito importante aqui, né? Então, eu acho que é fundamental essa questão da implantação, sim. Bom dia. Eu sou coordenadora na Unisanta, meu nome é Nilene, da Engenharia, e eu vou falar para você, fiquei bem assustada, né, um pouco com essas questões, porque eu estive em Capitólio, entendi um pouco a cidade, e você imagina naquele que você mostrou, você imagina ali 100, 120 barcos, restaurantes flutuantes maravilhosos, condomínios maravilhosos, né, caríssimos. Então, é uma cidade onde acho que a prefeitura e todo o pessoal que está envolvido jamais vai parar essa cidade. E nós, na Engenharias, ficamos assim vendidos. E eu sou da área de solos e fundações, meu mestrado é na parte dos prédios tortos, e essa mensagem que você passou aqui hoje muito me lembra Milton Vargas, falando de Santos, dos edifícios, e guardando um documento, né, entregue a Santos pelo Instituto da Engenharia, dizendo que prédios até 7 pavimentos não dariam problema de recalque. Então, o que me assusta? Dou os parabéns para você mesmo, de levantar essas áreas de risco de Santos, de Capitólio, do Brasil. E o que eu sinto hoje, como professora, é alertar os nossos futuros engenheiros que estão aí sentados, que o problema é ético e profissional. Infelizmente, né, a gente tenta na universidade passar para o aluno que o dinheiro não está acima do conhecimento e que você deve dormir tranquilo, e a gente percebe que engenheiros hoje não dormem tranquilos, porque colocam o dinheiro acima da resposta. Então, eu venho aqui falar porque muito me preocupa, porque a região que você mostrou ali de Santos, eu vivo viajando, né, a gente aqui, São Paulo, Santos, e nós podemos morrer amanhã. A verdade é essa. Então, acho que a gente tem que se juntar, né? Eu sou totalmente acadêmica, então por isso que eu falo, e nem nas minhas aulas eu falo para os alunos que os prédios tortos hoje foi, né, um documento guardado no passado, e estamos vendo que a mesma coisa vai acontecer de novo, gente. Então, eu estou bem assustada em relação a isso. E parabéns por você levantar a bandeira e avisar, só que eu acho que esse aviso tem que ir a mais, né? Tem que ir. Hoje nós temos as redes sociais, porque eu escutei em palestras de amigos que realmente o meio acadêmico avisou a cidade de Santos, avisou os prefeitos dos problemas. E, infelizmente, o dinheiro foi acima de tudo. Tá bom? Parabéns, Fábio. Muito obrigado pela pergunta e pelas palavras. Me sinto honrado, né, com a comparação. Com certeza, essa comparação, não estou a essa comparação, né, mas muito obrigado. E a nossa função na universidade é fazer artigo científico, e também extensão, né? Então, esse trabalho que a gente faz aqui é extensão, de avisar. Desculpa, eu não respondi a sua pergunta, mas o artigo científico está na Natural Hazards, e eu posso passar o link e depois também a dissertação de mestrado dele, tá? Para quem quiser acessar aí, tá? Mas com foco científico, né? Mas tem um aviso ali no final. Essa questão, né, da engenharia, você coloca muito bem a questão ética, e para os novos profissionais, porque assim, uma das coisas que vocês vão viver, né, e as barragens mostraram isso, as barragens a gente deixaram os projetistas todos sem dormir. Você conversava com os projetistas em Minas Gerais, não, eles nunca vão falar isso. Eles nunca vão falar isso. O bom de ser professor é isso, você pode falar, né? Você pode falar as coisas, né? Mas na hora que você vai, as pessoas não... E viraram filhos. Até outro dia eu brinquei com a minha esposa, eu falei, né, um dia que eu não estava dormindo também, quando começa a chover, fico já olhando para onde está chovendo. Cheguei para a minha esposa e falei, ó, eu tenho mais 2 filhos. Né? E esses filhos estão drogados. Né? A gente está tentando resolver o problema. E muitas barragens de rejeito, principalmente, são isso. Né? Você vai subindo, vai dando um jeitinho, são construídas com alteamentos, com técnicas que começam com alteamento, mas você perde o controle da engenharia. Você perde a engenharia. Aí você começa a brincar de engenharia, você começa a brincar de probabilidade. Você começa a brincar, não vai cair, não vai cair, né? Mas você perdeu os parâmetros.
É diferente você construir uma barragem do zero. Porque uma barragem do zero, apesar de ser é difícil, né? Tem que ser muito bem detalhado, mas você tem as informações. Agora, imagine você dando isso para a produção. Você dando para a produção construir uma barragem. O que um engenheiro de produção pensa, pessoal? Ele é formado para quê? Ele é formado para cumprir meta. Prazo e custo. Como que você dá uma barragem para o cara construir? E aí, um dos pontos que é muito sério, e isso fica interno dentro das reuniões das empresas, é que muitas vezes, algumas vezes vocês vão ser cobrados, como que eu falei aqui, né? Você acabou com o meu bônus do final do ano, a gente não vai receber. Às vezes você chega a ouvir isso. Mas a maior parte das cobranças são em cima das dúvidas, da própria probabilidade que é a geotecnia. A geotecnia você não vai ter 100% de certeza, principalmente de grandes empreendimentos. Quem fala que tem 100% de certeza, quando a gente está trabalhando com geologia, com ambiente, um ambiente que a gente não está vendo, que a gente tem dados pontuais, que a gente usa a geofísica, que é um método indireto, para extrapolar essas informações, e muitas vezes a gente nem tem a geofísica, nem tem as sondagens de forma correta, né? A gente não consegue chegar em 100%. A gente trabalha com probabilidade. A geotecnia é probabilidade. Diferente de engenharia, de você produzir, por exemplo, um carro dentro de uma indústria, onde você controla tudo. E as pessoas, tem engenheiro que não entende isso. Já ouvi engenheiro falando, não, como é exata? 100% de certeza. Desculpa, então você não sabe o que é geotecnia. Você não foi para o campo para fazer sondagem, você não... Então, esse é um ponto, e muitas vezes, dentro das empresas, nas reuniões, para tomar de decisão, você é colocado em xeque nisso. Principalmente quando a empresa que está contratando o projetista é muito maior, com muito mais recurso, muito mais poderosa do que tem entregando o relatório. Isso é um ponto. E falo para vocês, para você entrar numa empresa dessa, você tem que assinar um termo de sigilo, que às vezes é maior que o seu relatório. Uma vez eu recebi um termo de sigilo que tinha 120 páginas para fazer um laudo. E eu coloquei para promotor uma vez, promotor, isso é legal? Isso é um documento. Claro que eu não coloquei o documento, não podia nem colocar o documento, né, para ela. E hoje os engenheiros têm que assinar. E se ele avisa a sociedade que está ocorrendo um problema, ele pode ser processado pela empresa porque ele descumpriu o contrato. Olha o cheque que botaram a gente. Então, assim, isso é um ponto que a engenharia deixou, está deixando, e está cada vez pior. Então, realmente, os projetistas não estão dormindo, principalmente quando você tem casos onde a empresa é muito forte, muito grande, né, e ela vai te colocar em xeque em muitas coisas. Tá? Inclusive nas dúvidas inerentes do que é a geotecnia. Né? Bom dia, Fábio. Meu nome é Rita, da Defesa Civil de São Vicente. Primeiro, parabéns pela sua palestra. E gostaria de tirar uma dúvida com você. Como ex-aluna da Unesp de Rio Claro, eu tinha bastante contato com o professor Peter Haxpacher, que era coordenador do Instituto do Mar, em São Vicente. E, na época que a gente conversava, ele falava bastante a respeito do radar meteorológico que iria ser implantado aqui na Baixada Santista, inclusive iria ser na Fortaleza de Itaipu, em Praia Grande. Depois, infelizmente, ele faleceu, não tenho mais o contato do pessoal do Instituto do Mar, não sei, você até citou, né, sobre esse radar, mas eu não tenho mais informações a respeito disso. Você teria alguma informação para passar para a gente a respeito do andamento da implantação desse radar aqui na Baixada? Olha, quem está cuidando disso é a coordenadora do IEMAR, a Gabriela. Tá? Então, ela vai, inclusive, a semana que vem, na quarta-feira, no dia da palestra, na parte da manhã, no dia 18, vai ter as palestras da Transpetro, né, falando sobre essa questão de como que foi o evento, etc., né? E a Gabriela vai tratar sobre a questão do radar. Tá? Então, ela tem informações mais detalhadas. Eu não conseguiria te passar. Eu sei que realmente ela confirmou por mim que já está em processo de implantação, já até escolheram o local, mas é um radar móvel, né? E há esperança, né, e planejamento, na verdade, de outros radares. Tá? Não sei se isso vai chegar
a esse montante de radares. Mas é melhor, vai ser ao vivo pelo YouTube da Febragel, então acho que ali vocês podem fazer perguntas e com certeza a gente vai questionar a apresentação dela bastante, né, porque tem muita gente e ansiosa, né, para ver esses resultados, né, ver efetivamente o produto desse radar. Tá? Obrigado. Bom, agora nós faremos um breve intervalo de 15 minutos para um coffee break e retornamos na sequência para a continuidade das palestras. Obrigada.